E aí, pessoal, falar um pouquinho sobre localização geográfica da Europa, tá certo? Segue o slide. A Europa, do ponto de vista físico, é muito pequena. Do ponto de vista físico, ela se compara ao tamanho do Brasil, tá certo? Então observa o seguinte: embora o Brasil seja o quinto maior país do planeta, tá certo? Mas para um continente é uma dimensão razoável. Observa o seguinte: a Europa, ela fica aqui no centro, tá bom? Até circulei para vocês. A Europa faz divisa com a Ásia. Existe um país chamado Rússia. A Rússia está nos dois continentes, Europa e Ásia. Se você esquece que a Rússia pertence também ao continente europeu e você descarta a Rússia, a Europa fica menor que o Brasil. A Europa fica menor que o Brasil. A Europa tem aproximadamente aí 10 milhões e um pouquinho de quilômetros quadrados. O Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que eu quero dizer é que existem países na Europa que são menores que estados do Brasil. Observa que todo jogador de futebol, a coisa que eles mais reclamam é da distância dos jogos, tá certo? Um cara jogou em Porto Alegre no final de semana e na quarta-feira vai ter que jogar contra o Fortaleza do Ceará. É uma distância, é cansativo, é voo. Então, realmente, a distância entre os lugares aqui do Brasil, se comparado, é uma distância de continente. Na Europa já são mais pertinhos. Fora que a Europa tem uma interligação, uma conexão bem mais interessante que a nossa. Por exemplo, o trem, o metrô deles é bem desenvolvido, coisa que o Brasil não tem. Ou a gente utiliza o transporte rodoviário, péssimo, tá certo? Ou então o transporte aéreo, que esse é um pouco mais caro. Falando da localização específica, a Europa, ao norte dela, fica o Oceano Glacial Ártico, é aquele oceano de águas geladas, é onde ficam os países mais frios, Noruega, tá certo? Você pega aí Suécia, Islândia, Finlândia. Então são os países mais frios. É aonde o pessoal gosta de pegar peixes com gordurinha, porque quanto mais fria a água, mais gelada a água, mais gordura o peixe tem. É diferente do peixe aqui de Teresina, que é todo trincado, né? Tem mais definição do que o Léo Stronda, tá certo? Observa o seguinte: ao sul, a Europa faz divisa com a África, mas repare que existe um mar entre a Europa e a África. Na verdade, são vários mares, mas eu vou destacar um, o mar Mediterrâneo, que é aquele mar de águas quentes, tropicais, onde vocês gostam de viajar na época de Réveillon, na época de virada de ano, na época das férias, tá certo? Então, ao norte, Oceano Glacial Ártico e ao sul, Mar Mediterrâneo, divisa com a África. Ao leste fica a Ásia, como vocês estão vendo. Destaque para a divisa natural, os Montes Urais, tá bom? Que fica na Rússia. E a oeste fica o Oceano Atlântico, aquele que o Titanic naufragou. Tá certo? Estão lembrando, né? Estou voando, Jack. Jack, Rose, né? Titanic. Então, a localização geográfica foi colocada aí. Outra curiosidade: a Europa
ela pode ser colocada como uma península da Ásia, ou seja, uma extensão. Observa que do aspecto físico, a Europa, ela parece uma continuação, tá certo, da Ásia. Então ela vai ser uma porção de terras cercada por água e conectada a outro continente, a outra massa de terra maior, que seria a Ásia. Então a Europa é uma península, uma extensão do ponto de vista territorial. Agora, do aspecto político, econômico, é o berço, é o velho continente. Tá bom? Beijo, já já eu continuo.